Em primeiro lugar, o que vem a ser o movimento uniformemente variado? Vamos observar a etimologia. É um movimento, ou seja, o objeto que nós estamos estudando se locomove em linha reta por ser um movimento retilíneo e uniformemente. Bem, o que a palavra uniforme traz para a gente? A ideia de algo que não muda. No caso do move, a nossa constante seria a aceleração. E por último, é variado. Bem, a nossa variável aqui seria a velocidade, justamente por possuirmos uma aceleração diferente de zero. A aceleração tem como significado qualquer mudança na velocidade. Nessa situação, por exemplo, percebemos como em tempos iguais, ou seja, a cada 1 segundo, houveram incrementos iguais no valor da velocidade. Começamos com 10 metros por segundo e depois 15, 20. Nós podemos calcular essa aceleração a partir da seguinte fórmula: A é igual a ΔV sobre ΔT. Realizando essa operação, chegamos no resultado de 5 metros por segundo ao quadrado, pois a cada segundo que se passa, a velocidade do carro ganha 5 metros por segundo. Ou seja, são 5 metros por segundo por segundo. Então, a aceleração sempre vai se dar em metros por segundo ao quadrado. Ou em quilômetros por hora ao quadrado, por exemplo, ao utilizar diferentes unidades. Bem, lembra como na física a aceleração é dita por qualquer mudança na velocidade? Isso significa que, ao contrário do senso comum, a aceleração não significa só um aumento, mas fisicamente falando também pode ser uma diminuição da velocidade. Ou seja, a desaceleração se enquadra como um tipo de aceleração. Além disso, a aceleração pode ser negativa, como no cenário a seguir. Inicialmente, esse carro aqui estava realizando um movimento progressivo até que para e começa a se deslocar no sentido oposto do referencial adotado. Se calcularmos a aceleração desse carro, vamos notar que ela será um valor negativo. Aqui nós obtivemos uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. No primeiro instante de tempo, entre 0 e 1 segundo, houve uma desaceleração, pois inicialmente o carro estava se locomovendo com 10 metros por segundo, até que em 1 segundo ele entra em estado de repouso. Entre 1 e 3 segundos, houve uma aceleração, pois o carro estava em repouso, até que começa a se locomover novamente. Assim, percebe-se como uma aceleração negativa nem sempre corresponde a uma desaceleração, como pode-se presumir, pois o seu sinal apenas indica seu sentido com relação ao eixo das posições. Então, o que de fato define quando haverá uma aceleração ou uma desaceleração? É como se houvesse um jogo de sinais entre a velocidade e a aceleração. Se elas possuírem sinais iguais, o movimento será acelerado. Se possuírem sinais diferentes, será desacelerado. Como observamos aqui, nossa aceleração é negativa e quando a nossa velocidade era positiva, houve um movimento desacelerado, por possuírem sentidos opostos. Mas quando nossa velocidade era negativa, houve um movimento acelerado, pois a aceleração e a velocidade possuíram o mesmo sentido. Agora que estabelecemos bem o que é um movimento uniformemente variado, vamos conhecer as suas equações, começando pela equação horária da velocidade, ou seja, como a velocidade muda com o passar do tempo. A nossa equação se dá pela seguinte fórmula: V igual a VO mais AT. O que isso me diz, em termos simples, é basicamente que minha velocidade atual é igual à velocidade em que iniciei mais a variação da minha velocidade. Vamos observar um exemplo. Aqui temos uma situação em que um objeto foi lançado para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. O eixo das posições cresce no sentido de baixo para cima, sul para norte. E aqui há uma aceleração gravitacional, ou G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nisso, vamos responder as seguintes alternativas.
escreva v de t, escreva a função horária da velocidade. Substituindo os termos, chegamos em v é igual a 30 menos 10t, pois a nossa aceleração estava no sentido contrário ao do referencial adotado. Agora, determine a velocidade em tempo igual a 2 segundos e o tipo de movimento. Substituindo a incógnita do tempo, v é igual a 30 menos 10 vezes 2, isso é igual a 30 menos 20, chegamos em uma velocidade de 10 metros por segundo. Assim, é um movimento progressivo, pois a nossa velocidade é positiva, e desacelerado, pois a nossa aceleração tem um sinal oposto ao da nossa velocidade. Nossa velocidade inicial era 30 e com o passar do tempo ela diminuiu. Agora que conhecemos essa equação, vamos nos aprofundar em seu gráfico. O gráfico da velocidade pelo tempo se caracteriza por uma linha reta, justamente por ser uma equação do primeiro grau, em que a aceleração é o nosso coeficiente angular. Então, quanto maior nossa aceleração, maior será a inclinação do gráfico, pois nosso móvel alcançará valores maiores de velocidade em um menor instante de tempo. Outra informação que podemos extrair desses gráficos é que a sua área sempre será numericamente equivalente ao deslocamento do objeto. Realizando esse exercício, qual a aceleração? Utilizando a fórmula, a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT, ficamos com 20, nossa velocidade final, menos a velocidade inicial, 0, dividido pelo instante de tempo, 4, vai dar igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora B. Qual a distância percorrida nos primeiros 4 segundos? Para isso, podemos utilizar a fórmula da área do gráfico. E como essa área aqui é um triângulo, simplesmente utilizamos base vezes altura dividido por 2 e chegamos a uma resposta de 40 metros. Nós já analisamos como a velocidade muda com o tempo, agora vamos dar uma olhada em como a posição muda com o tempo a partir da função horária da posição. A equação em questão é S igual a SO mais VO vezes T mais 1 meio de AT ao quadrado. Bem, em termos simples, o que ela quer dizer é que a posição atual de um objeto é igual à sua posição inicial mais o seu deslocamento. Então, por exemplo, se você precisasse resolver uma questão em que só o deslocamento do objeto fosse necessário, você poderia só utilizar essa parte da equação. Vamos resolver um exemplo. Nessa situação, determine a função horária da posição. Substituindo os termos, temos aqui essa equação horária da posição, em que a aceleração é negativa por estar no sentido contrário ao do referencial adotado. Agora B. Posição em t igual a 2 segundos. Usando a equação horária deste caminhão e substituindo o valor do tempo, encontramos então a posição de 132 metros. Nos familiarizamos com a equação horária da posição. Agora vamos para o seu gráfico. Primeiramente, já sabemos que esse gráfico não pode ser uma linha reta, pois a função em questão é uma função do segundo grau. No movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição pelo tempo era uma linha reta, pois o móvel percorria distâncias iguais em tempos iguais. Mas como nós vimos, isso não acontece no movimento uniformemente variado, justamente por a sua velocidade variar. Olhando para este gráfico em específico, conseguimos identificar que a aceleração necessita de ser um valor acima de zero, um valor positivo, pois a sua concavidade está para cima, ou seja, está atingindo posições maiores com a medida que o tempo passa. Se sua concavidade estivesse para baixo, então estaria diminuindo o valor de suas posições com o passar do tempo. Aí sim seria uma aceleração negativa. Nessa questão, vamos interpretar um gráfico de posição por tempo para nos ajudar a resolvê-la. Bem, qual o valor da aceleração? Olhando para esse gráfico, conseguimos perceber que no momento 4 segundos, há nenhuma inclinação aqui.
pois a concavidade está para cima até que há um momento de zero inclinação e continua para baixo. Então, nesse momento, conseguimos dizer que a velocidade é igual a zero, pois as posições não mudam nesse instante. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos utilizar a equação horária da velocidade e substituir a velocidade por zero no instante de 4 segundos, encontrando assim uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por fim, temos apenas mais uma equação para o movimento uniformemente variado, que seria a equação de Torricelli. A equação de Torricelli se dá por v ao quadrado é igual a v ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Em essência, Torricelli é como uma junção das informações das equações anteriores. Vamos observar um exemplo. Nessa situação, para descobrir a distância que a bicicleta percorre até parar, a princípio você precisaria da função horária da posição, mas como você não tem a informação do tempo, além disso, teria um passo adicional de calcular o tempo pela função horária da velocidade. Só que com a equação de Torricelli, a gente pula essa etapa de substituição do tempo, simplificando o cálculo significantemente. Então, substituindo nossas informações, chegamos em uma distância de 25 metros até que a bicicleta freie completamente. A equação de Torricelli, então, é interessante para contextos em que o tempo não é necessário.